Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro aqui na Itália já há alguns anos. Eu criei este canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. O vídeo de hoje é a prova dos 10 minutos. Como é? Como funciona? Estamos aqui no Supercharger de Fidenza. Hoje faremos uma recarga ultra rápida, mas com duração de apenas 10 minutos. A ideia é simular uma viagem. Qual a distância que eu conseguiria percorrer com o carro se eu estivesse com pressa e tivesse somente 10 minutos para recarregar? Tipo, não tem muito tempo para ficar esperando 1 hora, 40 minutos. Eu, particularmente, nunca esperei tanto assim. Para mim, eu acho que a mobilidade elétrica, você tem que ter carros e infraestrutura para garantir recargas eficientes em um tempo aí de 20 minutos, não mais do que 30 minutos, mais do que isso, não é porque é possível, é bom. Então a gente tem que lutar sempre para ter infraestrutura de recarga veloz. Não dá para falar de 50 kW ou 80, 90, não. O mínimo, diria, para ser eficiente, 150, melhor ainda, como esses aqui atrás, 250. Aqui na Europa chega até 400, ainda mais com a introdução já de algum tempo aí da tecnologia de 800 volts. Na China, a BYD agora publicando aí bastante coisa aí com recarga de até 1.500 quilowatts, né, 1,5 megawatt. As coisas realmente começam a ficar bem interessantes, mas eu posso dizer que com essa faixa aí de 180, 200, 250, já dá para fazer muita coisa com boa qualidade. Agora, infelizmente, carros que recarregam abaixo disso, abaixo de 100 ou menos, eles infelizmente não são feitos para longas viagens. É possível fazer? É possível, mas não é bom ainda. Querer pegar um city car para fazer uma viagem é a mesma coisa que pegar um trator para ir para o trabalho. Não é feito para isso. Né? Um city car é um ótimo veículo, mas ele não é feito para fazer longas viagens. Né? Então, quem fala assim, mas com o meu BYD eu consegui ir de, né, o Dolphin Mini, eu consegui ir daí até lá. É possível, mas não é bom, né? Não está bom ainda. Mas tudo bem. A gente, hoje, felizmente, a tecnologia para baterias e recargas é uma coisa que está em evolução. Já conseguimos atingir um valor muito interessante de nível de tecnologia e está melhorando cada vez mais. Agora o carro está com 8% da bateria e agora 15 graus. Já fez aqui um pouco de pré-escaldamento, né, de aquecimento do pacote de bateria. A ideia é, eu vou conectar, eu vou esperar chegar nos 10%. A hora que chegar nos 10%, eu vou começar o cronômetro. Dá 10 minutos de cronômetro, eu desligo, interrompo a recarga e a gente vai partir e andar na estrada até chegar nos 10% de novo. A hora que voltar ao 10%, eu vejo quantos quilômetros a gente andou. Essa que é o objetivo. Esses pontos de recarga da Tesla são os V3. Esses aqui, no caso, eles são feitos com recursos combinados da União Europeia, então eles são liberados para todos os tipos de veículos elétricos, não somente Tesla. Mas o preço para veículos não Tesla é um pouquinho mais alto, a menos que faça a assinatura. E como é carregar uma Tesla? A gente pega aqui, aperta o botãozinho e conecta. Logo, agora começa o handshake. A hora que vira verde, fica verde ali. Pronto, carregando. Vamos lá para dentro. Começando aqui, já disparou já. Agora 8%, velocidade de recarga aqui em 247 watts. A hora que chegar no 10%, eu ligo o cronômetro aqui. Vamos lá. Não vai demorar muito não, 9%. Deu uma leve baixadinha ali, 220. Lembrando que a carga de recarga máxima deste carro é 250 kW.
mas a curva deles não é a melhor. Vai recarregando, começando, iniciar. Agora nem 1 minuto ainda. Já deu uma leve reduzida aqui, 191, 189. A curva. Pode ser que, como a bateria estava meio baixa, abaixo dos 10%, ele não deu uma aquecida total no carro, né? Mas a realidade é essa, né? Já foram adicionados aí, em 1 minuto, mais de 4% da bateria. A gente vai atualizar aí mais para frente, não vamos ficar filmando 10 minutos aqui para ver o carro recarregar. E vamos ver quanto chega aí, 15% agora. 10 minutos. Ferma la ricarica. Resta 41%. Então, pessoal, deu para ver aí, recarregou 31%, né, em 10 minutos. Teve ali, né, lembrando que eu cheguei com 8%, então teve que um pouquinho que adicionou, mas a gente começou a contar o tempo a partir dos 10 minutos. Eu cheguei meio correndo para desligar, porque tentei fazer uma pausa banheiro, você vê 10 minutos. Se eu não tivesse ligado, seria o tempo de eu ter ido no banheiro aqui e voltar. Como eu tive que acertar o vídeo, essas coisas, então eu acabei tendo que meio ir correndo, mas deu tempo, 10 minutos, 10 minutos. Esses 31% adicionados é bastante coisa, vai ser um percurso longo aqui. Bora lá então, pessoal, partindo aqui, agora, acho que a gente vai acabar, isso aqui vai estar de noite já, viu? Supercharger de Fidenza é que ele é bem pertinho da autoestrada, então sair e já está aqui. A gente vai fazer que nem a prova que a gente fez outro dia atrás, aí com mais ou menos configurar aqui velocidade em torno de 120 km por hora, que é para simular aí o maior número de localidades, né? Seja no Brasil, até mesmo quem quiser ver em Portugal, é 120. Aqui nessa estrada, particularmente, é 130, então vai ter alguns momentos aí que vão passar alguns carros bem mais rápidos aqui, mas é para ser o mais reprodutivo possível. Eu, na estrada, normalmente vou a 130, a 135, mas para nível metodológico, a gente vai tentar manter sempre o 120. Aqui em postação de viagem, Autopilot a 121, peraí, vamos colocar 120. Pista relativamente tranquila, postação aqui de temperatura 19 graus, agora atualmente 16 graus Celsius a temperatura externa, então pouca influência do climatizador. A gente resetei aqui todos os parâmetros um pouquinho antes de entrar na estrada. É normal que no começo assim seja um pouco alto, porque tem toda a aceleração aqui para chegar na autoestrada. Depois ele vai diluindo, né? Aí está dando mais em torno de 200. Mas logo esse valor aí deve baixar. Já chegamos aqui em Parma, por enquanto, veja, 169, consumo de 169 watt-hora por quilômetro, tá? Já estamos nos aproximando do valor do outro vídeo, que era de 168. Passamos aí 14 quilômetros. Atualização de viagem, estamos chegando em Reggio Emilia. Aqui está a estação, né? Ali para trás estavam aquelas pontes com arco, ali está a estação de trem. Reggio Emilia tem essas coisas, né? Constrói aqui do lado da estrada umas estruturas meio grandes aí para ser vista, talvez, né? Por enquanto, quase 49,8 quilômetros percorridos, consumo de 164,7 watt-horas por quilômetro, total 8,3 kWh consumidos desde
o início da prova. Atualmente 31% de bateria, então mais ou menos 10%. Isso já dá para mais ou menos calcular até uma estimativa total do rendimento da carga máxima do carro, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Estrada super tranquila. Eu registrei um momento que tinha um ônibus, eu desliguei o autopilot para fazer a ultrapassagem. Voltei para a pista do meio, liguei o autopilot, não tirei até agora. É como se eu não estivesse aqui. Estamos agora passando por Modena. Atualização de viagem. Percorridos 74,5 quilômetros. Média de consumo até agora, 163,2 watt-hora por quilômetro. Consumidos 12,2 kWh da bateria. Atual estado da bateria, 26%. Tem chão ainda, hein? Pessoal, atualização. Já coloquei aqui até para fazer o retorno. Vai ser um retorno bem rapidinho, nada de muito longo, nada de muito tempo fora da autoestrada. Em Val Samoggia. Daí a gente vai retornar para Parma. Tá colocando aqui que eu chego em Parma com 8%. Então, não é o objetivo chegar em Parma com 8%, mas sim ver quanto tempo, quanta distância eu consigo percorrer chegando no 10%. Então, eu vou chegar no 10% ali um pouquinho antes de Parma. Justamente a gente vai conseguir calcular a distância total de percorrência com 10 minutos de carga. E que é justamente para simular aquela parada rápida, banheiro, pegar alguma coisinha ali para beber, um café, um energético e ir embora. Beleza? Vamos lá! Espera que tem que registrar isso aqui. Tem uma Ferrari aqui na frente. Uma Ferrari. É monstro. Eccoci, 16%. Atualização, percorridos 132,9 quilômetros. Vamos colocar 133 quilômetros. Consumo atual, 153 watt-hora o quilômetro. Impressionante. Consumidos 20,4 kWh, 1 hora e 11 minutos de percorrência. Então, resultados muito bons para um carro desse porte. Próxima atualização quando estiver perto dos 10%. Estamos agora com 11%. Quase lá, hein? Depois, quando terminar aqui, eu vou tentar analisar todos os dados. Tem muita informação que dá para tirar desse teste de hoje. Inclusive, não só coisas de consumo, autonomia e tudo. A gente fez um vídeo de consumo recentemente, até com alguns valores, mas esse daqui eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais de dados práticos, né, obtidos do mundo real, vamos dizer assim. Continuo aqui no 11% e quando chegar no 10%, a gente faz o último recap. Finalmente, pessoal, chegamos aos 10%, finalmente. Assim concluímos a nossa prova dos 10 minutos de recarga. Atualmente, percorridos 165 quilômetros, com um consumo de 150,5 watt-hora por quilômetro e consumidos 24,9 kWh. Duração total da viagem de 1 hora e 27 minutos. Depois a gente pega todos os dados, compara tudo, bota uma tabelinha legal e a gente fala para terminar o vídeo. Tchau, pessoal. Agora que terminamos todas as gravações, vamos tentar analisar aqui os dados obtidos aí com a prova dos 10 minutos. Antes de tudo, eu gostaria de falar uma coisa que eu, na hora ali que eu fiz a recarga, eu não tinha percebido, né? Os preços do Supercharger aumentaram. Isso certamente é decorrência do aumento dos preços, né? Aqui
especialmente a Itália, é muito dependente de gás natural, e o gás natural que vem para cá passa pelo Estreito de Hormuz. Então, o conflito ali, Irã, na invasão do Irã pelos Estados Unidos e Israel, vai fazer subir um pouquinho a energia, não só a energia, né, o preço da gasolina e do diesel também. Subiu para 57 centavos. É. Não, eu não acredito que é uma coisa que vai durar para sempre, né? Eu acho que passando essa fase do conflito, pode ser em alguns meses, até um pouco mais de tempo, mas a tendência depois é retornar ao normal, né? E quem sabe dessa vez a Itália aprende a realmente investir em fontes renováveis, né? E não ficar dependendo apenas de energia importada. Mas isso é um assunto para outro dia. Vamos recapitular aqui os dados, né? Prova de 10 minutos, eu cheguei ali com 8%, conectei o Supercharger. Isso que é uma coisa interessante, não sei se vocês viram no vídeo, não tem aplicativo, não tem cartão, não tem passar nada ali. O carro tem registrado no meu login o método de pagamento, não precisa fazer nada. Eu conecto ali, ele vai automaticamente começar a recarregar, questão de segundos, e funciona bem. Essa é uma diferença da Tesla em relação às outras empresas. Tem confiança, você tem confiança que você vai chegar ali e vai recarregar. Né? A menos, geralmente quando fala que está com algum problema, pode acontecer de estar com algum problema, mas geralmente a pessoa que não conectou direito, ou eventualmente pode ser problema no ponto de recarga, mas quando o ponto de recarga está com problema, ele fica bloqueado e não carrega, tipo, avisa realmente que aquele não funciona. Mas no caso vocês viram, conectar e carregar. Estava com 8%, eu esperei chegar até o 10%. Por que 10%? Porque geralmente você vê aí, quando você pega os dados do carro, eles colocam sempre, tempo de recarga do 10 a 80, né? Então, geralmente esse 10% aí é meio que um número mágico, né? Aquilo que eu falei no vídeo eu concordo, eu achei que foi muito rápido o pico de 250, eu imagino que não tinha colocado um destino mais longo, a bateria não esquentou o suficiente, então ele chegou a tocar o 151 e já desceu, né? No vídeo dá para ver. Quando atingiu os 10%, a gente partiu o cronômetro e fomos até completar 10 minutos quando foi que eu interrompi a recarga, né? A vantagem do Supercharger de Fidenza é que é colado, são algumas centenas de metros apenas da entrada da autoestrada, então dá para garantir que os dados colhidos são praticamente 99,9% em autoestrada. Mesmo o retorno que eu fiz ali foi uma saída, tinha uma rotatória na frente, você pegava a rotatória e voltava. Então, é muito rápido. O percurso fora da autoestrada foi irrelevante para uma distância longa como a gente andou, né? Então, a gente pode considerar que esse percurso inteiro é um percurso de autoestrada puro, vamos dizer assim, né, nas condições estipuladas. 120 km horário, que se manteve a grande maioria do tempo. Foram raros os momentos, a estrada estava relativamente tranquila. Tiveram alguns momentos assim muito breves que eu tive que reduzir um pouquinho, mas também que eu acelerei um pouquinho mais para fazer uma ultrapassagem ali de algum caminhão, alguma coisa. Então a velocidade média foi realmente ali em torno dos 120, não teve nenhum comprometimento em relação a aquilo que foi estabelecido, né? Foi conseguido reproduzir tudo o programa. Ok, vamos aos dados. Na recarga, dos 8 a 41% foram carregados em torno de 30 kWh. Se a gente fizesse uma proporção, simples regra de 3, 28,1 kWh teriam sido necessários. O total da viagem foram percorridos 165 quilômetros, com uma recarga de 10 minutos. Um consumo médio de 150,5 watt-hora por quilômetro e um consumo total ali de 25 kWh
com uma duração total de percurso a 120 km por hora de 1 hora e 27 minutos. Ou seja, nessas condições, aí aproximadamente uma velocidade média durante todo o percurso de 114 km horários, que é uma situação real, né? Não é porque a estrada é 120, 130 que a gente consegue manter essa velocidade todo o tempo, mas 114 é bem próximo, né? Então eu diria que é um dos resultados melhores possíveis, vamos dizer assim. Uma outra análise que a gente pode fazer é que ali foram apenas 10 minutos, né? Se fossem 15, 20, eu, na minha realidade, se eu viajo com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, o tempo que elas levam para fazer o tempo fisiológico, né, de ir no banheiro, minha esposa sempre vai querer comprar alguma coisa para beber, uma Coca-Cola, a minha filha, se a gente parar no negócio, nas lojinhas aí da estrada, ela vai ficar impressionada com alguma coisa que ali tem para comprar. Então, é impossível fazer em menos de 20 minutos. Mas aqui a ideia foi fazer uma coisa assim, na pressa. Eu, com pressa, viajando sozinho, que eu quero entrar ali só para parar, pegar alguma coisa na geladeira, ir no banheiro e sair, seria o tempo mais ou menos esse o tempo de 10 minutos. Então, se a gente imaginar numa situação mais prática, que é a maioria das pessoas, tem sempre aquele que, eu não paro mais do que 5 minutos, né? Parece que tem gente que, quando a gente começa esse argumento na internet, aparece um monte de gente que deve viajar de fralda, né? Porque não para nem para ir no banheiro, né? Mas, imaginando uma situação aí de uma parada em uma viagem normal, 20 minutos, ou às vezes até 30 minutos, eu diria que o máximo é 30 minutos, você consegue fazer uma aí mais de 250, 300 quilômetros, 2 horas e meia, 3 horas até de viagem a mais numa situação dessa, que é o tempo para você justamente esperar a próxima parada, né? É claro que sempre vai ter também aquele que fala que faz 1.500 quilômetros, e eu vou dizer sinceramente, se você quer fazer 1.500 quilômetros de carro e não pode esperar um pouquinho para recarregar, porque você tem pressa, é porque você já começou tudo errado. Para fazer 1.000 e tantos quilômetros é melhor ir de avião ou pegar um trem de alta velocidade. Você vai economizar muito mais tempo do que indo de carro. Então, se você realmente tem pressa e não pode esperar a recarga, é porque você escolheu o meio de transporte errado. Desculpa, mas pelo menos é assim, é como eu penso. Agora, tem alguns outros dados interessantes aqui. Vamos imaginar quanto custa, vamos recalcular tudo de novo, quanto que custaria essa viagem com preços fora da guerra, né? Preços históricos aí que eu obtive já desde o ano passado, e quanto mais ou menos teria custado essa viagem em situação de preços normais, tá? Fazemos o cálculo por custo a cada 100 quilômetros, tá? Então, que é uma coisa que é fácil de reproduzir, inclusive é fácil para reproduzir mesmo para outros tipos de veículos não elétricos, tá? Então, vamos lá. Se eu tivesse feito 100% da recarga a casa, utilizando meus dados históricos de 25 centavos de euro por quilowatt-hora, o preço total da energia ali que foi utilizada pelo motor custaria apenas 3 euros e 82 centavos. Vamos adicionar aí pelo menos uns 10% de gerenciamento de energia, de temperatura, perdas que o carro pode ter, incluindo mais 10%, 4 euros e 21 centavos por 100 quilômetros em autoestrada. Fazendo agora o cálculo na rede Supercharger, utilizando os clássicos valores, não os valores de guerra, eu sempre coloco uma média de 45 centavos de euro por quilowatt-hora, porque sempre foi em torno de 41, 42 a 50. Então, 45 no meio. Tem alguns superchargers que fazem mesmo até descontos noturnos, que vão para casa dos 30 centavos. Mas vamos continuar utilizando
os 45 centavos de euro por quilowatt-hora. O custo direto, 8,89 euros, com perdas incluídas 7,57 euros. Então, isso são os dados bem interessantes, né, para a gente ver a eficiência dos carros elétricos, como ela pode variar, né? Eu vejo aí tantos modelos assim bonitos, bons assim, mas eles fazem ali consumos na casa dos 200, 220. Eu falo, nossa, é tanto, né? Mesmo dentro da Tesla, obviamente, o Model Y faz, né? Ele é mesmo que ele é um dos SUVs um pouco mais aerodinâmicos, né? Ele consome mais do que o Model 3, né? Então, se a gente for ir para os, né? Eu não vou falar do Model S e do Model X, porque esses são já carros de luxo, quem paga 100 mil euros não está nem aí para quanto consome, né? O Cybertruck, que não tem aqui na Europa, faz na casa dos 300, né? Então, né? Mas o Model S, o Model 3 e o Model Y um pouquinho mais, mas eles são muito competitivos em relação aos concorrentes, né, no aspecto de consumo. Mas e de onde vem toda essa eficiência? De toda a cadeia de produção, né, eles fizeram o carro projetado para ser elétrico, né. Muitas montadoras, elas projetam o carro para ser de combustão e elétrico ao mesmo tempo. Então, coloca espaço para motor que não vai existir, coloca espaço para câmbio que não vai ter. Então, são coisas que tentar manter o peso mínimo, né? A gente sabe que tem a regra que o elétrico pesa mais porque a bateria é mais pesada, mas o Model 3, ele pesa o mesmo que uma BMW Série 3. Ela consegue atingir um nível de eficiência que é ímpar no setor, né? Eu acho que eu não é só de ser defensor, eu acho que a Tesla, por ter sido a primeira e dedicada a desenvolver específico para isso, conseguiu atingir um nível de produção e melhoria, né? Se a gente pega os primeiros modelos, eles não eram tão bons, tinha um monte de defeitos, acabamentos e tudo. Hoje ela já atingiu um nível de estabilidade, as fábricas são boas fábricas, né? E elas conseguem oferecer no final um produto muito bom. Quem eu acho que está competindo muito bem no mercado europeu, assim, que está os alemães aí, BMW e Mercedes, também o grupo Volkswagen, um passinho atrás, mas eu acho que esses estão, e dos franceses, a Renault, né? Outros totalmente andando em marcha ré, na minha opinião, Stellantis, tipo que é Fiat, Citroën, diversas, uma série de marcas aí, Alfa Romeo, na minha opinião, está andando em marcha ré, inclusive. Fora da Europa, tem com certeza os chineses, né? O BYD que está dominando o mercado e também tem agora a Xiaomi, né? Que está vindo forte também. E tem outras marcas, eu não vou profundir, Geely, tudo. Tem até a Leapmotor, que está vendendo bastante aqui na Europa, né? Que, então é um mercado que está bastante evoluindo. Os carros, você vê que a Tesla inicialmente tinha uma hegemonia, hoje tem já um equilíbrio, a BYD está chegando bem perto, a Xiaomi também está indo muito forte, BMW saiu agora a iX3 aí, que está um espetáculo. Então tem várias outras marcas aí que estão realmente trazendo muita competitividade, né? Mas poucas conseguem atingir esses parâmetros de consumo, né? Então é uma coisa bem, assim, até eu quero ver como as coisas vão evoluir, sabe? É isso que é bem legal. Agora, antes de terminar, eu vou colocar só 2 dados aqui que eu achei muito interessantes, que eu registrei no vídeo. Quando foram consumidos 10% da bateria, ou seja, partimos com 41% e quando chegou a 31%, e depois, quando foram consumidos 25% da bateria. E para a gente ver quanto que isso representa em total
pensando no contexto, né, fazendo uma projeção para o total do carro. Quando a gente atingiu 10%, tinham sido percorridos 49,8 quilômetros e um consumo total, né, de 83 kWh. A capacidade, então, estimada da bateria, se a gente fizer uma regra, né, 10%, se fosse 100%, seria então de 83 kWh. A Tesla não divulga, muita gente diz que é 82, mas tem mais um pouquinho de buffer, que pode chegar até 85. Então, assim, não tem o dado oficial, mas por uma estimativa a gente consegue ver, né, que é mais ou menos esses dados. E também, né, a percorrência, a gente em 10% andamos 49,8 km. Estimativa em regime 100%, 99,9% de autoestrada, 498 quilômetros. Quando a gente pega já os de 25%, tinham sido percorridos 133 quilômetros e um consumo de 20,4 kWh, fazendo os mesmos cálculos de estimativa, a gente tem uma bateria de 82 kWh, olha só como os dados batem e são coerentes, e uma autonomia de 532 km em autoestrada. Natural que melhorou um pouquinho porque o consumo médio de 164 desceu para 153, então justamente essas condições ali proporcionaram um aumento dessa autonomia, então ele vai lentamente descendo, quanto mais longo até atingir um platô, e, gente, são mais de 500, né? Pode pegar entre 500 e 530 quilômetros de autoestrada contínua a 15, 17 graus. São pouquíssimas as casas, né, as montadoras que conseguem ter um carro que atinja essa performance e essa autonomia. E muitas daquelas que atingem essa autonomia são através de carros com baterias muito maiores, que às vezes superam até os 100 kWh de capacidade máxima. Bem, espero que o vídeo tenha sido interessante. Se alguém quiser comentar alguma coisa, é sempre bem-vindo. Se não, a gente se vê no próximo. Arrivederci!